estudante, tudo bem? Iniciando aí mais uma aula da disciplina de matemática. Vocês vão perceber que essa aula ela está dividida em bloquinhos. Conforme vocês fizeram a leitura lá na página 11, a partir da página 11 do livro didático número 2, vocês vão perceber que nós temos aí um pouco de teoria e bastante exercício. Então, esses bloquinhos é para auxiliá-los no entendimento da teoria. Então, o tema da nossa aula é representação dos números racionais, olha só, na reta numerada. Quando eu falo reta numerada, eu estou me referindo à reta real, ok? Bom, o que viria a ser os números racionais? Bom, os números racionais são aqueles números na fração, ou seja, são números que podem ser representados como a divisão de outros dois números. Numa outra linguagem mais informal, são as frações. Ok, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui 4 dividido para 2. Resultado dessa divisão, 2. Então, ou seja, o número 2, ele é um número racional. Por quê? Porque ele pode ser escrito como resultado da divisão de outros dois números. Ok? Bom, eu tenho aqui 1 dividido para 2. Ele é um número racional? Sim, porque eu consigo realizar agora, dentro desse conjunto numérico, as divisões. Então, 1 dividido para 2 é 0,5. O que eu quero com isso? Eu quero agora representar esses números agora na reta real. O número 2 é mais tranquilo de nós encontrarmos. Agora, esse 0,5 é que é a base do nosso estudo. Então, um primeiro momento esse número aqui, antes da vírgula, é o 0, certo? Então, olha só, está aqui, é um número maior que 0, porém menor que 1,5. Então, imagine que eu estou dividindo, olha, esse espaço em 10 partes, ok? Então, se é 5, então é metade. Então, esse valor 0,5 ele vai estar aqui, 0,5. Por quê? Porque eu estou dividindo esse intervalo aqui, de 0 até 1, em 10 pedacinhos, tá? Então, 0,5 é como se fosse metade, tá, pessoal? Bom, nesse primeiro bloquinho, esse entendimento, como identificar um número. No caso, número racional na reta numerada. Se eu tivesse aqui também, olha só, um exemplo, vou escrever aqui 1,3. Como é que eu faria para identificar esse número? Primeiro, qual é o número que está aqui antes da vírgula? É o 1. Opa, então eu sei que é um número maior do que 1, olha só. Porém, 0,3 é menor que 2. Então ele vai estar bem aqui pertinho do 1. Então é 1,3 aqui, tá? Ele não está na metade aqui, desse intervalo, porque não tem o 5 aqui, Conseguem captar a ideia? Bom, próximo bloquinho vamos continuar entendendo um pouco mais sobre os números racionais trabalhado aí na reta enumerada. Próximo bloco, pessoal. Olá, pessoal, estamos agora no nosso segundo bloquinho. No primeiro bloquinho nós vimos sobre como localizar o número racional na reta enumerada. Nesse bloquinho de número 2, nós estamos trabalhando o assunto aqui da página 13, tá? O bloquinho anterior era o assunto da página 11. Bom, tema da nossa aula, módulo ou valor absoluto. O que é o módulo? Bom, geralmente ele é representado por barras laterais, então eu tenho aqui menos 1/2. Por que eu estou colocando fração? Porque nós estamos trabalhando com números racionais. Ok, pessoal? E os números racionais são, olha só, as frações, tá? Bom, o que é o módulo ou valor absoluto? O módulo nada mais é do que a distância do ponto até a origem da reta numerada, tá? Então, por exemplo, aqui, menos 1/2. O módulo, o que ele faz? Se o valor é negativo, ele faz com que esse valor saia fora positivo. Mas eu quero que vocês tenham entendimento de que esse valor aqui é
é uma distância, tá, pessoal? E logicamente não existe distância negativa. Não existe, o veículo andou menos 3 quilômetros. Não, sempre é um sentido positivo, tá? Por isso que nós estamos trabalhando a ideia de módulo. Para este entendimento, o módulo ou valor absoluto, ele é a distância do ponto até a origem. Então, se eu tenho aqui, ó, 1,5. Então, olha só para vocês terem um entendimento. 1,5, ele é, no caso aqui, 0,5 como resultado. Ok? O número menos 1,5, ele é o quê? 0,5, porém com um valor negativo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos localizar esses dois pontos aqui, ó, esses dois valores na reta. Então, 0,5 é esse valor aqui, 1,5. Eu estou colocando 1,5 porque também nós podemos representar esse resultado também em forma de fração. Nós podemos localizá-lo desta forma. Estou te mostrando uma segunda forma de colocarmos um número fração na reta numerada. Primeiro nós podemos fazer a divisão entre os valores e aí você tem a noção. É 0, opa, ele é um número maior que 0, porém 0,5 menor que 1. Então 1,5 está aqui. Agora nós vamos trabalhar a ideia do negativo. Então, menos 1,5, ele está bem aqui, ó. Ok? Por quê? Aqui, é um número maior que 0? Sim. Então, olha só, a reta ela tem esse sentido aqui, ó. Maior que 0, porém ele está bem aqui, ó. Menos 1,5. Tranquilo, pessoal? Então, perceba uma coisa. 1,5, olha só, a distância de 1,5 menos 1,5 até 0 é quanto? A distância daqui para cá é quanto? E também quero que vocês pensem nessa distância aqui, ó. Eu tenho a distância de menos 1,5 negativo até a origem, que é o 0, e tenho também a distância de menos 1,5 até a origem. Olha só, 1,5 positivo até a origem. Qual é essa distância? Aqui, ó, o módulo ele me dá, deixa eu colocar aqui também positivo. O módulo o que é? A distância do número até a origem. Então, se é positivo aqui, ó, ele sai positivo. Se for um valor negativo, ele sai fora também positivo, porque é a distância. Então, a distância de 1,5 até 0 aqui, ó, é 1,5. E a distância de menos 1,5 até a origem, ou seja, até 0, também é 1,5. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a essência, a ideia desse bloquinho a respeito de módulo ou valor absoluto. E vamos continuar com o nosso próximo bloco de número 3. Vamos lá, pessoal, continuando com esse nosso bloquinho sobre as ideias essenciais do conteúdo. Agora nós estamos lá na página 14 com o título Oposto ou simétrico de um número racional. Pessoal, basicamente, quando a gente fala em oposto, simétrico, é olhar aquele número, porém com um sinal trocado. Então, só para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui menos 3. Qual seria o seu oposto ou a ideia de simétrico desse número? Seria ele mesmo, porém com um sinal trocado. Se aqui é negativo, o seu oposto vai ter um valor, ou seja, vai ser ele mesmo, porém com um sinal positivo. Se eu olhar aqui, ó, mais 3, vamos lá, mais 3. Qual seria o oposto de 3, de mais 3? Seria o número 3, porém trocando o sinal aqui, ó. Se aqui está positivo, o seu oposto é quem? É o mesmo número, porém com um sinal negativo. Com os números racionais, vai seguir a mesma ideia. Então, por exemplo, aqui eu tenho um meio positivo. Ok? Qual é o seu oposto? Então, no caso, vai ser o quê? 1,5, porém com o sinal negativo. Se nós formos localizar esse número na reta, nós temos aqui, ó, 1,5 positivo, ok? E o seu oposto, ele está aqui, ó,
ao lado negativo, ou seja, aqui. 1,5, porém com o sinal aí negativo. Viu como é tranquila a ideia desse conteúdo? Lá na página 14, livro didático número 2, disciplina matemática. Vamos lá para o próximo bloquinho com as ideias essenciais do conteúdo do livro didático. Ok, pessoal, iniciando aí o nosso terceiro bloquinho com a ideia de comparação de dois números racionais, está lá na página 14 do livro didático, ok? Livro número 2. A ideia desses pequenos bloquinhos é dar algumas dicas e dizer a vocês as ideias principais desse conteúdo. Quando nós falamos aqui, comparação entre dois números, eu estou me referindo a números que são ou maiores, menores ou iguais, tá? Simbologia, vamos lá. Simbologia, eu tenho aqui, olha só, essa simbologia para indicar quem é o maior, quem é o menor. Tenho essa simbologia, para indicar valores iguais, ok? Bom, perceba uma coisa, isso que eu quero que vocês tomem cuidado. Essa simbologia e esta, eu sempre digo que são a mesma simbologia. A questão é que muitas vezes muda-se a posição dos valores. Então perceba aqui, vamos lá para uma ideia. 3 e 2. Fazendo um comparativo entre esses dois valores, quem é o maior dos dois? O 3, correto? Então olha só, a abertura aqui, ela sempre vai estar, olha só, as aberturas sempre vão estar no lado indicando quem é o maior. Então, nesse caso, o 3 é maior, então a abertura tem que estar para o lado do 3 e a ponta que indica a inferioridade está para o lado do 2. Perceba uma coisa, agora eu vou mudar esses dois valores de posição, ok? Então, perceba, analisando os dois aqui, quem é o maior dos dois? O 3. Então, olha só, olha o sentido da abertura aqui, Por isso que eu sempre falo a você, meu aluno, que essa simbologia aqui, ela é a mesma. A única diferença é que os valores, eles mudam aí de posição, ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Espero que sim. Sinal de igualdade, então nós temos aí, 2 igual a 2. Então, os dois valores são iguais, ok? Bom, agora vamos fazer um comparativo com os números racionais. Lembrando, número racional, olha só, são números que podem ser representados como resultado da divisão de outros dois números. Nós já estamos aí num conjunto de bloquinhos e eu já expliquei aí logo no início desse bloco a respeito de como identificar um número racional. Então, olha só, primeiro, menos 1/2 e 0. Fazendo um comparativo entre esses dois valores, qual é o maior deles? Pessoal, o positivo, eu vou escrever aqui em cima, o positivo, ele sempre vai ser maior que o negativo. Ou seja, um número positivo, ele sempre vai ser maior a sua abertura do que um número negativo. O 0 aqui, ele é positivo, então a abertura está aqui. Conseguem aí captar a ideia de como que se trabalha o comparativo entre dois valores? Outro ponto aqui, eu tenho aqui, olha só, deixa eu fazer aqui, fazer uma separação. Eu tenho aqui 3/5 e 1/2 e menos 1/2. E agora, qual é o maior desses dois valores? Então perceba, o 3/5 ele é positivo? Ok, então segue a ideia. O número positivo sempre vai ser maior que o número negativo. Aí você coloca essa simbologia. Espero que vocês tenham entendido toda a essência da página 14 a respeito aí, comparação de dois números racionais. Segue a mesma ideia aqui, dos números naturais, números inteiros, e aí puxamos a ideia para aqui o conjunto dos números racionais. Ok, pessoal? Até o próximo bloco.
Olá pessoal, iniciando novamente o nosso bloquinho com essa série de dicas a respeito do conteúdo do livro de número 2 de matemática, disciplina. Bom, no caso aqui nós estamos agora na página 16 e ele tem esse tema, operação com números racionais. Agora sim nós vamos entrar definitivamente com a ideia de cálculo. Porém, perceba, número racional, eu quero que vocês coloquem uma seta aí, vamos abrir aqui, ó. Frações, então nós vamos fazer toda a aplicação lá das regras de sinais, soma, subtração, multiplicação e divisão, que nós estudamos lá no livro 1, com os conteúdos de números naturais e números inteiros. Vamos trazer agora toda aquela ideia para o conjunto dos números racionais, porém nós vamos trabalhar aqui com a ideia de frações. Primeira situação, eu quero que vocês coloquem um asterisco aí, ó, e coloquem assim: denominadores iguais. Primeira situação, denominadores iguais. O que eu quero que vocês entendam com isso? Eu tenho aqui, ó, 1 meio mais 5 meios. Ok? O que são os denominadores? São esses valores aqui, ó, abaixo, ok? Os numeradores são os valores em cima. Bom, primeira situação, quando os denominadores são iguais, existe um processo característico para realizar o cálculo. O primeiro deles é, você coloca o símbolo da divisão, e se os denominadores são iguais, você apenas repete esse denominador aqui agora no resultado e faz a operação de soma em cima, normal. Então, olha só como que eu reorganizei essa soma de duas frações, reorganizei dessa forma e é assim que vocês vão fazer. Então vamos lá, olha só, igual 1 mais 5 é 6, 6 por 2, 6 dividido para 2, 3. Então perceba, a soma dessas duas frações tem como resultado 3. Essa é a primeira situação a respeito, olha só, cálculo com frações, soma e subtração, ok? Agora, imagine que fosse, no caso aqui, negativo esse sinal aqui. Eu vou repetir, ó, olha só. 1 meio menos 5 meios. Pessoal, procede também da mesma forma. Então, primeiro, coloca o sinal aqui, olha só, de divisão. Eu vou repetir o denominador pelo fato dele ser um denominador igual. Vou repetir agora os dois valores aqui em cima, ó, 1 menos 5. E agora o que eu faço? Eu faço a operação normalmente. Então, olha só. Analisando os dois valores aqui, ó, o 1 e o 5, qual é o maior valor dos dois? Analisado de forma absoluta. Quando eu falo absoluta, eu desconsidero os sinais. Ó. 1 e 5, o maior dos dois é o 5. Qual é o sinal dele? É o menos. Então, o sinal dele vai estar aqui na resposta. Olha só, mais e menos. Sinais diferentes eu vou subtrair, então 5 menos 1, 4, e repete aqui, olha só, o denominador, tá ok, pessoal? Pelo fato de termos aí novamente, olha, denominadores iguais. Menos 4 por 2, então vamos lá, ó, menos com mais, regra de sinal agora na multiplicação e divisão. Sinais diferentes, olha só, a resposta tem que ter um sinal negativo, ok? E aí você faz a operação normalmente. 4 dividido para 2 é 2. Tranquilo, pessoal? Pausem o vídeo, voltem até o começo, revejam novamente essa aula, essa dica, tá, pessoal? Estamos aí numa série de bloquinhos com dicas rápidas e essenciais para que vocês não percam tempo e consigam pegar toda a essência do conteúdo. E bons estudos, e vamos para o próximo bloquinho com mais dicas a respeito do conteúdo do livro didático.